A FEBRABAN inaugurou hoje o Laboratório de Segurança Cibernética para a Prevenção e Combate ao Crime Digital. Eu sou Mona Doc e nós vamos conversar sobre esse tema com Leandro Vilain, diretor de Inovação, Produtos e Serviços Bancários da FEBRABAN. Como vai, Leandro? Estou vendo que você já está aí no laboratório. Obrigado, Mona. Obrigado, Gustavo. É um grande prazer estar com vocês nessa tarde hoje. Acho que é uma tarde que todo o meu time aqui está muito contente, estamos muito orgulhosos do trabalho que foi feito. Obviamente que a gente está está fazendo uma entrega muito, muito relevante hoje para o setor, mas é importante destacar que o trabalho começa agora. Então, os recursos, as ferramentas estão implementadas, a gente entrega. E sim, eu fiz questão hoje de fazer essa transmissão diretamente aqui do laboratório para todos que nos assistem, para dizer, olha, os recursos estão aqui, o ambiente está aqui, o ambiente está construído, estamos aqui dentro, apesar de todos os problemas da pandemia e toda a necessidade de distanciamento social, etc., mas as obras, nós conseguimos terminar as obras, implementamos a infraestrutura, as redes, e estamos dando um passo importante nessa direção. Pois é, quem participa desse bate-papo, dessa conversa aqui conosco é o meu colega de diretoria de comunicação da FEBRABAN, o jornalista Gustavo Paul. Tudo bem, Paul? Tudo bem, Mona, muito obrigado. Leandro, como vai? Eu já vou começar aqui fazendo uma pergunta meio óbvia, meio básica, Leandro. Quando a gente pensa em laboratório, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é pipetas, bico de Bunsen, gente vestida de jaleco branco, em suma. Eu acho que não é bem isso esse laboratório teu, não é? Você podia explicar o que é esse laboratório de cybersecurity, cibersegurança? Afinal de contas, o que vocês vão fazer aí, por favor? Legal, Gustavo. Ótimo essa conversa. Acho que essa foi uma idealização que veio do conselho, que começou lá no conselho diretor da FEBRABAN, no nosso planejamento de 2019. Aquele foi um momento interessante, porque nós estamos falando lá em 2019, portanto, anterior à pandemia, anterior mesmo a esse aumento das transações digitais que a gente observou de março para cá. Mas no nosso planejamento, quando nós fizemos toda uma revisão estratégica do posicionamento da FEBRABAN e com várias entrevistas, desde presidentes de bancos até nível gerencial, independentemente de ser bancos pequenos, médios, grandes, internacionais, nacionais, não importa, o assunto de segurança cibernética em 2019 ele surgiu com muita frequência em todas essas conversas, né? E o que nos despertou a atenção de ter que fazer um investimento nessa área. Obviamente que aqui nós não estamos falando aqui de um laboratório, como você falou, com pipetas, nem produtos químicos, nem nada do tipo, mas é um ambiente, efetivamente, é um ambiente físico que fica aqui em São Paulo, onde a gente tem, basicamente, nós vamos ter 3 atuações específicas. A primeira atuação é na área de treinamento. É impressionante hoje, obviamente que o Brasil, não só o Brasil, mas o mundo inteiro vem se consolidando com o maior uso de tecnologia, né? E obviamente o setor bancário é um grande demandador de mão de obra, né? De pessoas, de capacitação de pessoas. E a gente tem hoje no Brasil, o setor bancário tem dificuldades hoje de conseguir uma mão de obra qualificada no nível de especialização que nós precisamos para o setor bancário, que é um setor altamente especializado, regulado e no final do dia até mesmo fiscalizado. Ainda mais agora com as questões relacionadas à LGPD e tudo isso. Então, a questão de formação de mão de obra foi o nosso pilar fundamental. Partimos desse ponto. Quando nós começamos a desenhar o que seria esse laboratório, sabíamos que tínhamos que formar. Então, esse ambiente, sabíamos que para formar a mão de obra, a gente tem que ter um ambiente de treinamento, né? Sabíamos, então montamos esse laboratório, esse ambiente físico, esse escritório aqui, com 15 lugares, 15 posições, que é para formar e treinar pessoas. A segunda grande pilar, né, a partir daí, fomos para um segundo momento em que dissemos, olha, o que mais que a gente precisa fazer? Além de laboratório, o que mais que precisa fazer? E estamos avançando para criar também um ambiente para poder fazer simulações de ataque. Então, onde você possa fazer, então você possa conciliar uma questão de formação de profissionais, mas também um ambiente onde você possa ter equipamentos e rede e ferramentas, né, softwares e ferramentas,
para que esse profissional que já está capacitado, ele poder simular um determinado ataque e a gente possa ter um procedimento padrão em situações críticas ou em eventos críticos, né? Então, esses dois foram os dois grandes pilares. E um terceiro pilar que nós estamos construindo a partir daqui, a partir desse momento também, que é o que eu estou chamando aqui um pilar de inteligência. Ele basicamente, um pilar de inteligência, ele tem uma função de identificar eventuais ameaças para o setor financeiro. Então, eu vou dar um exemplo prático, né? Há 2 semanas atrás, um banco no Chile foi atacado. Então, essa unidade de inteligência tem que entender exatamente o que aconteceu no Chile, como é que esse ataque cibernético ele ocorreu, por onde que ele penetrou e quais são as medidas que eu preciso assegurar aqui no mercado brasileiro para que um evento similar não ocorra aqui. Então, aqui é uma espécie de análise. Esse sistema consegue ver isso em real time? Ou seja, enquanto está acontecendo esse ataque, ou você precisa ser avisado? Esse banco lá no Chile precisa te dizer, olha, nós estamos sofrendo um ataque aqui nas redes e tal, ou você tem um sistema que você está vendo aí tudo que acontece no mundo? A gente, aqui no nosso caso do laboratório, nós contratamos uma empresa de consultoria para nos ajudar, uma empresa de consultoria mundial. E essa empresa tem estruturas em todo lugar do mundo, não só aqui no Brasil, mas eles têm em Londres, Washington, tem inclusive um laboratório grande deles lá em Washington, Israel, Ásia, etc, etc. E essa empresa, ela tem hoje uma plataforma, tem uma biblioteca de ataques, de todos que estão ocorrendo, porque como ela está sediada em vários lugares do mundo, eles conseguem capturar todas essas informações e compartilham imediatamente conosco. Eu diria, não é real time, não é online, mas é quase que real time. Nesse momento, por exemplo, nós já temos todas as condições para analisar, por exemplo, o caso que aconteceu no Chile há 2 semanas atrás. E com isso a gente consegue preparar o ambiente aqui. Mas a ideia não é ter, então, um sistema monitorado, que vocês não estão com aquela coisinha de várias televisões na frente. A ideia não é essa. A ideia é um pouco diferente. Essa é uma ótima pergunta, Gustavo. A ideia aqui efetivamente trabalhar nesses 3 pilares que nós falamos. Quer dizer, preparar a mão de obra qualificada nos mais diversos níveis, básico, intermediário, avançado, para que o sistema bancário possa absorver essa mão de obra. Nós trabalharmos em inteligência de análise, não só pré-ataque, mas também pós-ataque, entender o que está acontecendo, entender os nossos fornecedores, padronização também de segurança cibernética dos nossos fornecedores e também fazer simulações de ataque. Agora, nós não neste momento, nessa fase, nós entendemos que cada banco individualmente tem as suas próprias estruturas que você está chamando aí que é um monitoramento. Cada banco tem a sua alta capacidade, já tem uma longa experiência de fazer monitoramento, é aquela situação em que ele fica numa sala lá, olhando as telas e acompanhando o que está acontecendo dentro do banco. Isso, cada estrutura, cada casa tem a sua própria estrutura, e a gente não viu nesse momento um ganho de escala. Eu acho que tudo vai ser um aprendizado, o laboratório começa agora, a gente vai fazendo os entregáveis. Se no futuro nós chegarmos a conclusão que pode ter uma vantagem competitiva, uma vantagem de eficiência para o setor, fazer um monitoramento de forma centralizada, a gente pode reavaliar, mas não é esse o objetivo agora no momento zero. Leandro, como você bem lembrou, os bancos investem por ano 2 bilhões em segurança da informação, pessoalmente, cada banco. Então, por que esse laboratório? Quais são os bancos que pediram esse laboratório, que estão atrelados? Agregando a pergunta dela, ou seja, para tranquilizar o ouvinte, quer dizer, isso aí não é que você não está começando do zero, você não está fazendo uma coisa. Pois é, ou seja, você só está fazendo algo um pouco mais estruturado para o setor como um todo. Explica isso para a gente. Não, em absoluto. Acho que o setor bancário... Aliás, o setor bancário é um setor de vanguarda nessa questão de defesa cibernética do Brasil. O nosso negócio é um negócio de segurança da informação. Esse faz parte do business bancário, essa é a proteção de dados e segurança da informação. E, obviamente, esse é um processo que você investe continuamente, isso não para nunca. Quer dizer, o setor bancário tem hoje, e durante os últimos anos, sempre teve áreas muito fortes na parte de monitoramento e defesa das suas instalações e da sua infraestrutura,
Mas, no entanto, o que a gente observou, o que a gente sentiu necessidade é continuar investindo. Isso aqui são investimentos contínuos e, portanto, a gente deu um passo a mais nessa direção, com a montagem do laboratório, porque entendíamos que ter pessoas mais bem qualificadas trabalhando dentro dos bancos, essa é a melhor defesa, e, portanto, a gente precisa investir nas pessoas, investir em treinamentos, compartilhamento de informação entre as diversas instituições financeiras. Esse também é um grande passo. A gente já vinha fazendo isso já desde 2018, mas eu acho que agora acelera bastante e contribui muito com essa análise de inteligência, de análise de casos, para entender exatamente de onde vêm as ameaças, para onde partem as ameaças e o que pode estar acontecendo. Quer dizer, cada banco fazia antigamente o seu trabalho individual, agora os juntos são fortes, quer dizer, a ideia é você juntar os esforços. Ganha energia, ganha sinergia, sem sombra de dúvida, Gustavo. Entendi, é bom. E como é que vão ser os treinamentos? Quem que pode... claro que são pessoas que trabalham nos bancos, imagino, né, de TI, mas são alguns bancos específicos ou todos os bancos podem cadastrar seus funcionários? Como é que vai funcionar esses treinamentos? Num primeiro momento, Mona, a gente está montando um treinamento voltado para os bancos que participam da Comissão Executiva de Segurança Bancária. Mas, obviamente, que assim, logo que a gente conseguir ganhar ritmo com esses treinamentos e preparar os programas, isso vai se expandir para todos os bancos associados à FEBRABAN. Vamos ganhando aqui um pouco mais de escala à medida que o laboratório for se consolidando. Mas a nossa preocupação também é preparar treinamentos específicos para o nível de conhecimento que cada grupo tem. Então, eu tenho certeza que nós temos hoje executivos ou profissionais dentro das instituições bancárias que têm um nível de qualificação extremamente avançado. Para esse público eu tenho que fazer um treinamento muito sofisticado, de altíssimo nível, como eu tenho também públicos ou grupos, por exemplo, que talvez tenham uma larga experiência em tecnologia, mas tenha menos experiência em segurança bancária, e eu formo esse profissional para que possa migrar de áreas dentro da própria instituição que ele trabalha. Essa é uma melhor forma de prover para o empregado, para o bancário que está trabalhando dentro dos bancos, dentro das casas, uma possibilidade aqui, uma oportunidade enorme de progressão profissional. Outros atores podem participar disso também, né? Eu digo Polícia Federal, Exército, Banco Central, ou bancos estrangeiros, é só o sistema financeiro em si, quer dizer, vai ser a ideia também é fazer um pouco de interlocução externa? Sem dúvida. A gente já faz interlocução externa, Gustavo, já há muitos anos, desde a assinatura do projeto Tentáculos. Renovamos, acho que, se não me engano, em 2018, junto com a Polícia Federal. Então, a gente já faz um intercâmbio significativo com vários organismos. Uma vez por ano já existe uma simulação integrada com o governo federal, onde participa, liderada pela equipe, lá pelo pessoal do Exército, lá da simulação de ataques, chamada Guardião Cibernético. Obviamente que o laboratório, neste primeiro momento, a gente está fazendo primeiro voltados para os nossos associados e para os bancos, predominantemente para os bancos participantes da comissão e para os associados da FEBRABAN no segundo momento. Na medida que a gente for ganhando mais experiência e ganhando e consolidando um pouco mais, até mesmo uma questão de capacidade das nossas próprias equipes, a gente vai ampliar a nossa interlocução com autoridades, enfim, com o Banco Central, sabe? Todos são super bem-vindos a nos procurar e estaremos aqui à disposição para atender eventuais demandas ou oportunidades que possam surgir. No momento, eu preciso primeiro aprender a andar para depois aprender a correr, né? Estamos aqui engatinhando, vamos andar e depois a gente acelera lá na frente. Agora, Leandro, as transações bancárias cresceram muito, né? O ano passado, 11%, transações eletrônicas, mostrou a nossa pesquisa bancária da FEBRABAN, e certamente vão crescer muito mais, já cresceram, né, por conta da pandemia e do acesso remoto e das contas digitais e dos novos bancarizados. Imagino também que com esse crescimento todo, os desafios para vocês aumentam, porque os hackers se sofisticam a cada dia, e imagino que os ataques também vêm de uma forma diferente. Você pode dar alguns exemplos aqui para a gente de que tipo de ataques, como é que eles surgem? Você acabou de fazer aí um
workshop com vários colegas nossos aí também. Imagino que vocês devem ter falado. Dá para abrir o jogo aqui para a gente ou não? Dá um pouquinho a gente consegue. Não, sem dúvida, acho que primeiro de tudo, acho que com a chegada da pandemia, o que a gente observou é que houve uma mudança na rotina das pessoas, né? As pessoas passaram a se utilizar mais, e eu não estou falando só de serviços bancários, né? Todo mundo, enfim, quem não estava acostumado passou a pedir comida, né, por entrega em casa, por delivery, passou a fazer aquisição de e-commerce, mais compras no e-commerce. Quem não estava nessa categoria também ou passou a pedir, você entra até no terreno, por exemplo, do auxílio emergencial, que foi um processo todo feito pela internet, todo feito através de cadastramento, internet, e obviamente que os fraudadores também tomaram vantagem desses processos, acabaram aproveitando uma janela de oportunidade aqui na mudança de rotina de pessoas, para que pudessem fazer capturas. Então você tem alguns casos clássicos, né? Então você tem desde processos que a gente chama aqui de phishing, utilizando engenharia social, é quando você recebe, por exemplo, um link no teu WhatsApp ou por e-mail, não importa, e ele te joga dentro de uma página, por exemplo, dos teus dados cadastrais, e na verdade aquilo não é a página do banco, aquilo é uma página fake, é uma página que está muitas vezes sediada fora do Brasil, e que isso dificulta também um pouco o nosso contra-ataque, mas essa página ela acaba tendo a intenção de que você digite ali as suas informações pessoais. Então, portanto, aqui sempre vale aquela recomendação, que sempre costumo dizer, não clique em links desconhecidos, recebeu e-mails desconhecidos, cuidado ao clicar. Se você tem dúvida, digita lá no browser o endereço do teu banco completo, é a melhor forma de assegurar que você está sendo direcionado para a página correta, etc. Então tem casos muito simples aqui, que isso acontece no dia a dia e que obviamente a gente tem monitorado. Até casos mais sofisticados, e isso acontece internacionalmente, como eu falei há pouco do caso do Chile. Teve uma situação há um mês atrás em que uma empresa americana teve uma invasão de um único arquivo, um funcionário, por engano, por equívoco, clicou num arquivo, aquele arquivo foi carregado no servidor da empresa e aquele arquivo criptografou todos os dados da empresa. Eles demoraram 5 dias para conseguir voltar a operar, ficaram 5 dias sem trabalhar. E teve um outro caso agora mais recente também, foi num hospital espanhol, se eu não me engano, e que infelizmente acabou até causando dano aos pacientes, porque conseguiram derrubar todo o sistema do hospital, e isso afetou os atendimentos de emergência, enfim. Então tem casos muito clássicos e tem casos mais sofisticados, e acho que o papel aqui do laboratório é justamente monitorar esses casos mais sofisticados e poder dar o alerta aqui para os bancos, chamando a atenção, dizendo, olha, cuidado com essa novidade, cuidado com esse outro arquivo. Eu acho que é esse um pouco que a gente pode ajudar. Então, para deixar bem claro, quer dizer, o laboratório não vai tratar da engenharia social, ele não vai tratar da fraude do dia a dia, dessa fraude mais ligada ao cliente, quer dizer, vocês é mais sofisticado, é o hacker, é o nerd, entre aspas, que fica ali fazendo um movimento assim assado. Isso aí, eu acho que isso pode gerar até um pouco de confusão. Queria que você esclarecesse isso. E queria agregar uma pergunta. Existe uma zona de interseção, existiria alguma zona de interseção entre esse fraudador de engenharia social e esse fraudador mais sofisticado, ou são totalmente diferentes um do outro? Não, acho que existe uma linha de interseção, sem dúvida nenhuma. É claro que acho que existe os dois mercados. Deixa eu primeiro responder a tua primeira parte da pergunta. Sim, o laboratório aqui, a intenção do laboratório é atuar efetivamente em cima do tipo de hacker que ele não necessariamente interage com o cliente. Aliás, muitas das vezes esses hackers não interagem com o cliente. Atrás de mim aqui, não sei se vocês conseguem ver, tem um mapa aqui em tempo real mostrando um globo no mundo, e a cada linha que está aqui mudando, aqui na parte de baixo do mapa, cada linha daquela é um ataque que está acontecendo agora, nesse exato minuto. Então, é um volume muito grande. Obviamente, o Brasil não é o grande alvo, você vê mais um eixo de ataque entre Estados Unidos, Europa e Ásia,
muito mais China e Japão, mas obviamente que alguns desses ataques também têm como alvo aqui o Brasil, e a gente está monitorando esse processo. Então o nosso objetivo aqui não é efetivamente fazer o monitoramento do dia a dia, e esses ataques de engenharia social já estão absolutamente mapeados, e as equipes dos bancos já atuam sobre isso. A ideia aqui é realmente atuar um pouco mais sobre a inteligência e as novidades que estão acontecendo, e como é que a gente se defende deles. E com o famoso Pix, Open Banking, essas coisas que estão por vir, agora aumentam os desafios, a dificuldade aí para vocês? Como é que vocês se preparam para esses adventos de compartilhamento de informações? Mona, eu acho que, independentemente, claro, o assunto segurança cibernética, o assunto proteção de dados, ele transcende a qualquer produto. Ele é muito maior do que isso. O fato de estar vindo o Open Banking, estar vindo o Pix, é mais um ponto de preocupação, mas a questão de segurança cibernética, ele é muito mais amplo, né? Então, nós estamos falando aqui de de produtos e serviços e bancos de dados, ou muitas vezes esses ataques não têm nenhum objetivo, não tem necessariamente um objetivo financeiro. Muitas vezes é o que a gente chama, tem alguns ataques que a gente chama aqui de DNS, por exemplo, onde um eventual hacker, o único objetivo dele é derrubar a tua página, simples como isso. Ele não tem objetivo financeiro, é simplesmente pelo simples prazer de tentar derrubar a tua página, né, ou de tentar atrapalhar a vida do cliente. Portanto, aqui, independente da criação de novos produtos como o Pix, o Open Banking, a nossa intenção com o laboratório aqui é cuidar do sistema bancário como um todo, independentemente se é pessoa física ou pessoa jurídica, se é Pix ou se é TED ou se é boleto bancário. Nós vamos olhar a arquitetura como um todo, transcendendo, transversal a todo o sistema. Leandro, admito que eu fiquei até um pouco assustado. Você falou que está tendo tanto ataque agora nesse exato instante. No mundo, né? No mundo, não é aqui não necessariamente aqui no Brasil. Não, claro, mas assim, quando você começa a ver que esse é um assunto que a gente que não está... A gente está muito protegido aqui, o setor está protegido, me dá a impressão. Claro. Eu queria te fazer uma pergunta bem direta. Como é que como é que você avalia hoje o setor, a segurança de cibersegurança do setor financeiro brasileiro? A gente está realmente seguro? Onde é que a gente quer chegar? A gente quer estar um passo à frente também desse hacker? Como é que é isso? Porque eu não sabia que isso... Eu estou vendo o teu negócio ali atrás rodando, eu falei, gente... Piscando lá toda hora. Isso é meio assustador. Aliás, completando a pergunta do Paul, qual é a nossa posição no ranking aí de vítimas de hackers? O Brasil, historicamente, comparativo, claro que, deixa eu ver se eu vou refrasear aqui. O Brasil, comparativamente ao resto do mundo, ele, em tese, ele não é muito alvo, ele não fica muito no roteiro, né? Em geral, os ataques ficam muito mais no eixo Estados Unidos, Europa e Ásia, como eu falei há pouco, né? Então, geograficamente, a gente já não fica tanto na rota. O Brasil não é um país tão visado, mas, obviamente, que a gente tem que tomar cuidado. Agora, a contrapartida disso é que o tipo de ataque aqui no Brasil, ele é extremamente sofisticado. Até porque, aí eu vou falar de um pouco da minha percepção pessoal, a legislação criminal no Brasil com relação ao ataque cibernético, ela é relativamente leve. Então, isso inclusive tem alguns projetos de lei na Câmara, inclusive, para trazer maior condenação ou penalidade para crimes cibernéticos, crimes eletrônicos, até para poder desinibir. Agora, em contrapartida, como ele é um tipo de ataque mais sofisticado do que, eu diria, a quantidade ele é menor, mas ele é mais sofisticado do que o restante em outras geografias, e isso fez com que os nossos bancos, com que os bancos brasileiros estejam muito bem preparados. Eu acho que ao longo dos anos investiu-se muito dinheiro nessa questão. Estávamos falando agora há pouco, se a gente gasta alguma coisa em torno de 20 bilhões de reais por ano em tecnologia, a gente estima alguma coisa em torno de 2 bi vão exclusivamente para a segurança da informação, que é uma quantia bastante significativa historicamente. Então, isso fez com que o setor bancário historicamente, esteja bem preparado para esse tipo de ataque. A gente não tem notícias aqui no Brasil
de queda de sistema ou infraestruturas que tenham se tornado inacessíveis ou qualquer coisa do tipo. Obviamente que isso não quer dizer que a gente não precise continuar investindo, a gente continua com investimento. Eu falei há pouco que é uma necessidade de um investimento contínuo, e acho que vai ser assim sempre, não tenha dúvida nenhuma. Precisamos sempre estar um passo à frente e nos preparando. Tem algum laboratório similar no Brasil e outros setores, ou mesmo na América Latina, de outros? Você sabe se isso é algo inédito? Porque Gustavo, algo que tenho notícia, claro que eu não consigo confirmar com 100% de certeza, aliás, a minha equipe está correndo atrás dessa informação, mas é algo que me consta de notícia, pelo menos aqui no Brasil, talvez na América Latina seja o primeiro laboratório setorial que a gente tenha. Esse é um passo importante, demonstrando que o setor bancário está, mais uma vez, de vanguarda na questão de tecnologia, né? Historicamente, a gente eu não tenho a menor dúvida, o Brasil foi o primeiro país do mundo a investir em chip, né, como um fator de proteção de dados. O Brasil é um dos países que mais tem captura de dados biométricos também para proteção da segurança da informação. Então, assim, esse vem sendo mais um passo de vanguarda, a gente vai se consolidando cada vez mais, estando na vanguarda de proteção de dados e segurança da informação. E por que esse laboratório só aconteceu agora, só surgiu agora, se a gente sabe que há tanto investimento em segurança, ainda mais nessa segurança do cyberespaço aí, que está totalmente aberto, as coisas nas nuvens, criptografia, enfim. Por que só agora? Qual foi o desafio para montar esse laboratório? Eu acho que tudo foi um momento, foi um processo que a gente foi aprendendo. O setor bancário começou, por exemplo, a adotar a questão do armazenamento em nuvem tem muito pouco tempo atrás, né? Hoje, quando a gente olha, puxa, por que a gente não fez antes? Por que o armazenamento em nuvem não poderia ter sido feito antes? Porque haviam outras restrições, naquele momento talvez a gente ainda estivesse aprendendo. Acho que tudo aqui é uma curva de aprendizado, né? Se você olhar a biometria, temos hoje 60 milhões de dados biométricos capturados. Por que não podia ter feito antes? Talvez pudesse, mas naquele momento, ou porque a tecnologia é uma composição de vários fatores, ou porque a tecnologia ainda era muito cara, ou porque estávamos com outras prioridades, ou porque talvez o volume de transações ainda não compensasse. Eu acho que agora chegou o momento, né, de fazer esse investimento, e eu tenho certeza que ainda nos próximos anos vamos tomar outras decisões, todas no momento adequado. Nós temos alguma meta? Quer dizer, daqui a um ano você espera estar com alcançar tal posição? Existe algo nesse sentido? Treinar tantas pessoas, gerar tanto conhecimento, achar a cura da Covid-19, dá para a gente ter algum tipo de... Olha, Gustavo, quero sim, eu acho que claro que minha primeira meta é que a gente consiga ter nenhum evento relevante no país nos próximos anos vindouros. Agora, a grande meta que eu coloquei para a minha equipe aqui é formar pelo menos 80 profissionais por ano aqui com esse laboratório. Quer dizer, isso voltado, obviamente, 80 profissionais que eu digo, dentro do escopo de trabalho das instituições financeiras. Se eventualmente a gente quiser fazer um programa extra para atender um determinado grupo, etc., aí é uma outra decisão, mas para aquilo que os nossos associados hoje precisam urgentemente, que é mão de obra qualificada nos seus mais diversos níveis, eu quero tentar nos próximos 12 meses, pelo menos formar 80 profissionais de alta capacitação e prontos para estarem aí trabalhando dentro das instituições financeiras. Eu quero entrar jogando. Maravilha, maravilha. Muito bom, Leandro. Agora que nos sentimos um pouco mais seguros, eu te prometo que eu e o Paul estamos muito curiosos para ir aí no laboratório, conhecer aí esse mapa mundi que está se agitando aí atrás, ver como é que funciona em loco, porque me parece bastante interessante, e acompanhar mesmo de perto, ainda que não seja online, entender como é que funciona. E quem sabe passar por um treinamento, né? Não custa, né? Exatamente. Uma última pergunta aqui, quer dizer, universidades vocês têm também, eu perguntei se vocês iam trabalhar com outros atores, mas como eu estou vendo que a formação de mão de obra qualificada, a gente pensa sempre em universidades, né? E eu não sei, admito, obviamente, como estão as universidades nessa história.
existe alguma possibilidade de ter algum tipo de interação com a universidade, alguma coisa assim, ou isso aí também é só para depois que vocês caminharem, correrem, estiverem bem mais trabalhados nisso? Gustavo, o que a gente está, como eu falei antes, a gente está pretendendo formar 80 profissionais por ano aqui. Num primeiro momento, a gente vai trabalhar com os próprios funcionários dos bancos. Então, eu vou dar um exemplo. Eu tenho lá um banco, né, que ele tem um departamento de segurança cibernética, ele precisa de mão de obra. É uma tendência natural desses departamentos, dessas áreas de proteção de dados, tentarem formar, eu acho justo, eu acho correto, claro que é uma decisão individual de cada banco, mas, em geral, o que os bancos gostam de fazer é pegar o seu próprio funcionário que trabalha numa outra área qualquer, voltada à tecnologia. Então você pega lá um desenvolvedor, por exemplo, ou uma pessoa que trabalha numa outra área, mas que tenha já alguma familiaridade com tecnologia, e aí trazemos para cá, fazemos um primeiro treinamento básico e devolvemos para a instituição financeira para que ele possa já começar nessa nova área, acelerando o seu processo de aprendizado. Agora, se a gente perceber que ainda assim, né, a gente não vai conseguir atingir a demanda de mão de obra, eventualmente a gente pode sim fazer parceria com algumas universidades, etc, mas eu gostaria primeiro, a princípio, a orientação que a gente tem aqui junto a uma decisão lá da comissão, que a princípio vamos tentar usar os recursos internos dentro das próprias instituições financeiras. Se não der demanda, a gente vai ver o que faz, vamos atrás das universidades, das grandes universidades. Eu acho que a gente tem boa mão de obra saindo daí, e o que eu acho que o grande recado, outro dia estava numa live também com alguns estudantes e com o pessoal de turma acadêmica, e eu estava dizendo, me perguntaram qual era a área uma das áreas que mais os bancos estão demandando, e essa era top da lista, acho que a área de segurança de informação, não só para o setor bancário, mas com a entrada da LGPD, diversos outros setores vão demandar. Eu acho que é uma área técnica muito bonita e que o Brasil tem muito espaço aí para absorver essa mão de obra qualificada. Vamos traduzir o que é LGPD. Perfeito. A LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, que, aliás, entrou em vigor na sexta-feira passada, e ele trata a lei federal que trata de toda a proteção de dados do consumidor. Isso vale não só para o sistema bancário, mas vale para todos os setores, vale para toda a economia, né? Ele tem uma série de obrigações das empresas que, de alguma forma, tratam de dados. Maravilha. Muito bom, eu fiquei mais seguro agora. Espero que sim. Minha última palavra é assim: todos são super bem-vindos, convidados aqui de visitar o laboratório. A gente quer. Fizemos o investimento, tivemos um trabalho grande, obviamente, no meio da pandemia, fazer obra de escritório, implementar, instalar servidores, instalar rede, ferramentas, parametrizar tudo. Não é uma tarefa muito simples, fazendo tudo isso de forma remota, mas eu diria que, uma vez que está instalado, está pronto, agora é que começa o trabalho. Agora vamos partir para cima. Mas só para esclarecer, até onde eu sei, esse laboratório são várias mesas, não tem aqui nada... são mesas e computadores, não tem... Mesas e computadores, é um ambiente físico, exatamente. A única coisa que tem é que a gente contratou a licença de algumas ferramentas. Então eu posso citar aqui, contratamos uma ferramenta do CIMOC, por exemplo, que é um software, é o que tem de mais sofisticado no mundo hoje na área de simulação de ataques. É extremamente sofisticado, um software americano. Então, com essa ferramenta, a gente tem condição de fazer simulações de ataque. Eu tenho outras ferramentas como o iDefense também, que é uma grande biblioteca de vírus e de ataques incorridos. Então, quando você tem lá um determinado vírus, rapidamente você tem acesso a uma base de dados para saber eventuais outros ataques que utilizaram esse tipo de vírus, todo o DNA dele, quais são as contramedidas que você pode utilizar, o que ele faz, enfim, tem um qual de como é que você enfrenta esse tipo de ameaça. Maravilha. Então te prometo que assim que terminar a pandemia e o isolamento social, a gente faz uma visita técnica aí de reconhecimento aí do laboratório, vamos ver como é que funciona pessoalmente, né? Perfeito. Te agradeço. Obrigado, Leandro.
Olha, Gustavo, é um enorme prazer estar com vocês aqui e sinto-se à vontade, serão super bem-vindos. Estou ansioso aqui. Tá bom, obrigado. Obrigado. Nós conversamos aqui com o Leandro Vilain, que é diretor de inovação, produtos e serviços bancários da Febraban, participando aqui comigo, Gustavo Pou, jornalista da diretoria de comunicação. E obrigado pela sua audiência, por ter nos ouvido. Você encontra esse conteúdo nas plataformas de áudio, Spotify, Deezer, e também no YouTube, nos canais digitais da Febraban e da Numis, a nossa plataforma de inovação. Até a próxima.